'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Alô, tudo bem? Bem-vindo ao primeiro vídeo de auto-coaching de 2018. E eu confesso que já estava com um bocadinho de saudades de falar com vocês, mas ainda não tinha tido assim aquela intuição sobre o quê. Então ontem decidimos, já não podia passar mais tempo, já passou quase um mês, ontem decidi-me a pôr um post no Facebook e pedir algumas sugestões. E a maioria de vocês pediu para falar um bocadinho sobre crenças. E eu acho que é um bom tema para nós começarmos um ano. A maneira como tu pensas. Então o que é uma crença? Que é a primeira coisa que eu gostava de falar um bocadinho. Uma crença é tudo aquilo em que tu acreditas. Ou seja, aquilo em que tu acreditamos, aquilo que nós acreditamos, a maneira como nós pensamos sobre as coisas, não é necessariamente verdade. É verdade para nós, porque é isso que nós acreditamos. Então, aquilo que tu acreditas sobre o mundo acaba por ser verdade para ti. E as crenças podem ser divididas em duas vias, por assim dizer. Aquilo que nós chamamos de crenças possibilitadoras. E o que é uma crença possibilitadora? É uma coisa em que tu acreditas e que te traz mais daquilo que tu queres. Imagina, por exemplo, que tu és uma pessoa que quer ganhar mais dinheiro. E tu acreditas que é fácil ganhar mais dinheiro. Isto é uma crença possibilitadora, porque ela dá-te maior facilidade e maior simplicidade a trabalhar com coisas que, por exemplo, têm a ver com a área do dinheiro. Mas também temos outro tipo de crenças, um bocadinho mais chatas, que são aquilo que nós chamamos de crenças limitadoras, que são crenças que te dão menos daquilo que tu queres. Imagina, por exemplo, que tu queres ter uma melhor relação contigo mesma, mas tu acreditas que tu não tens nada de bom. Ou seja, o facto de tu acreditares que, por exemplo, não tens nada de bom, não tens talentos nenhuns, traz-te menos de um amor próprio que tu queres construir, está bem? E a maneira como tu pensas sobre o mundo é que está a ditar, por exemplo, as emoções que tu tens em relação às coisas, que depois ditam os comportamentos e as ações que tu fazes no teu dia-a-dia. Então, tu pensares bem o que é que tu metes aqui para dentro do teu cérebro, a maneira como o teu cérebro está a pensar sobre as coisas, é de facto uma coisa importante. E a pergunta que fazem muitas vezes é, então como é que eu mudo isso? Quando eu acredito, por exemplo, que eu não tenho nada de bom, e eu sei que isso é uma coisa que me limita, como é que eu ponho isso a trabalhar a meu favor? E há, obviamente, muitas coisas que tu podes fazer que mudem o teu pensamento, certo? Há livros que tu podes ler, há vídeos, há montes de coisas que tu podes utilizar para alimentar um novo tipo de pensamento. Eu acredito muito numa coisa que o coaching me ensinou e que tem sido uma constatação prática que eu tenho visto, quer comigo, nos meus trabalhos, nos meus próprios processos e trabalhos de auto-coaching, quer com os meus clientes, que é, a maioria das nossas crenças acaba por mudar na prática. O que é que isto quer dizer? Eu até posso ter uma crença limitadora, mas quando eu me dedico a trabalhar sobre ela na prática, ou seja, ir fazer uma série de ações e comportamentos que a médio e longo prazo começam a mudar essa crença. Eu vou dar um exemplo simples. Eu até aos 21 anos fui obesa. E eu acreditava, sinceramente, que nem toda a gente podia ser magra. Eu acreditava que nem toda a gente era fit, que tipo é genético. Eu, coitadinha, a minha irmã nasceu com uma genética espetacular que lhe permite ser magra. Mas eu não. Eu nasci com outra genética, saio mais do outro lado da família, tenho condições diferentes, logo eu sou a gordinha da família. E eu durante muitos anos juro que acreditei nisto. O que é que acontece? Eu até tinha esta crença na mesma, mas eu comecei a dedicar-me a mudar algum tipo de comportamentos, a ter outro tipo de hábitos, como por exemplo a treinar, como por exemplo deixar de comer pizzas todas as semanas. Foram algumas coisas que eu comecei a deixar de beber Coca-Cola quase radicalmente, foram algumas coisas que eu comecei a ir fazendo. E lentamente, outro tipo de pensamentos foram começando a surgir na minha mente. Por exemplo, não é assim tão difícil não comer pizzas todas as semanas. E treinar até é giro, até há modalidades de desporto que eu gosto de fazer e que me podem ajudar a ficar um bocadinho mais magra e a ser um bocadinho mais saudável. Então, através da ação prática, o meu sistema de crenças, neste caso em relação ao desporto, ou à vida saudável, ou à obesidade, seja lá o que quiser chamar, foi começando a mudar. E eu passei pelo mesmo processo há 1 ano e tal, 2 anos atrás, descobri que eu tinha uma nova crença limitadora que estava a ser muito chata, desta vez na fatia do romance, que é, eu passei a acreditar, por uma série de circunstâncias que não interessam muito, que eu não era uma pessoa interessante para homens. Porque eu era muito esquisita, muito alien, tinha um trabalho de esquisito, tenho uma personalidade esquisita, muita gente diz que eu tenho mau feitio, uma série de coisas. E eu passei a acreditar, talvez, depois tinha uma série de encontros todos falhados e mini relaçõesitas todas falhadas, e eu passei a acreditar que, talvez eu não seja uma pessoa interessante para homens, talvez eu não seja uma pessoa interessante para estar numa relação do dia-a-dia. E eu lembro-me quando eu verbalizei mesmo esta crença e foi assim um bocado chocante, porque há uma parte de mim que diz, Marta, estás tolinha.
mas eu comecei mesmo a acreditar naquilo. E eu não mudei esta crença sentando-me um bocado e pensando sobre as coisas. Deixa-me lá pensar, pensamento positivo. Tudo isso ajuda, tudo isso é espetacular. Pôs isto no desktop do telemóvel, a nova crença que tu queres ter, escreveres o novo pensamento que queres ter no teu cérebro, tudo isso te vai ajudar imenso. Lês livros que alimentem isso, ou vês vídeos que alimentem isso. Mas o que eu senti foi que o que mais me ajudou foi uma série de ações práticas, uma série de comportamentos que eu, mesmo com a crença limitadora ainda aqui dentro, fui fazendo. Por exemplo, ir a vários encontros, por exemplo, conhecer pessoas novas, falar com mais pessoas, pedir mais opiniões sobre mim. E ao tempo que eu fui começando a fazer estas coisas, o meu sistema de crenças foi começando a mudar. Uma das coisas que eu tinha era que eu não tinha jeito nenhum para a fatia do romance. E que era muito difícil para mim conhecer pessoas novas e ter encontros. E à medida que eu fui, mesmo aqui com a crença atrás de mim, mas eu lá fui, continuando a fazer os meus encontros, eu comecei a mudar isto. Eu comecei a pensar, afinal, isto não é assim tão mau. E tomar café com alguém e conhecer e falar um bocadito não é assim tão difícil. E isto foi uma sucessão de passos pequenos que eu fui dando, que começaram a mudar a maneira como eu vinha a pensar sobre esta área da minha vida especificamente. E eu hoje em dia já acho que sou uma pessoa um bocado mais interessante para os elementos do sexo masculino, mas eu ainda tenho um bocadinho desta crença. Eu ainda acho, tipo, pois há malta mais normal por aí, mais gira, mais magra, mais fit, mais não sei o quê, que se calhar faria mais sentido para a pessoa com quem eu estou numa relação. De vez em quando ainda me assombra este pensamento, mas a maioria das vezes eu já penso, eu sou uma gaja fixe até. E não foi sentada a pensar sobre isto, ou só fazer isso, a planear, a tentar mudar aqui a minha mente, a ler coisas, a escrever coisas, a pôr os meus chás, sistema de ativação reticular, atento a isto, que eu mudei. Foi mesmo através de, na prática, eu me ter desafiando a sair fora da minha zona de conforto e percebi que aquilo que eu achava, quando eu fazia isso em termos práticos, nem sempre se verificava. Então talvez a minha crença não fosse assim tão verdade quanto isso. Então qual é que é a minha sugestão para ti? Pensares qual é que é a crença limitadora mais forte que tens neste momento. Pensares mesmo a sério nisso. E agora definis 2 ou 3 coisas, não precisa ser muito mais que isso, que tu vais fazer sucessivamente, vais pôr muito em prática e deixares que, à medida que isso vai acontecendo, o teu mindset, o teu sistema interior, a maneira como tu pensas sobre as coisas, vá começando a mudar. Bora? Qual é a tua crença mais limitadora neste momento? 2 ou 3 coisas que podes fazer na prática e que vais agora fazer todos os dias, ou semanalmente, ou mensalmente, seja lá o que for, para que esse sistema comece a mudar. E depois conta-me como é que foi. Daqui a uns meses de praticares, conta-me como é que está o sistema de coisas que tu acreditas dentro da tua cabeça, está bem? Espero que tenha-te ajudado. Até para a semana, comprometo-me para a semana gravar outro vídeo e um grande beijinho para ti.